Olá, me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas e neste vídeo aqui venho trazer essa questão, né? Porque muitas vezes se vê em algumas licitações, em propostas, BDI para projetos e para engenharia consultiva. Será que realmente deve haver um BDI para projetos e para engenharia consultiva? Então vamos lá, né? Analisando um pouco os vídeos anteriores que eu falei sobre cada parâmetro de BDI, me surgiu a seguinte dúvida. Por exemplo, risco. Qual é o risco de um projeto? Porque o risco que está atrelado à engenharia, à execução de obra, é um, mas qual é o risco que está atrelado ao projeto, a uma engenharia consultiva, por exemplo? Seguro. A gente sabe que o seguro, quando a gente coloca ali no BDI o seguro, é o seguro da construção. A gente fez um investimento até uma determinada etapa evolutiva da obra e caso venha a ocorrer algum sinistro, a administração pública é coberta por esse seguro, pelo que já foi construído. Então, aquela fase que foi executada, por exemplo, veio uma inundação, um desmoronamento, alguma outra coisa durante a etapa de construção da obra, até aquele momento a administração pública vai ser ressarcida desses custos, né? Então, despesas financeiras, a gente fala em despesas financeiras porque a empresa, querendo ou não, ela está fazendo um desembolso financeiro, às vezes fazendo uma programação de pagamento para 30 dias de determinados insumos, e ela emite uma fatura e precisa receber essa fatura, o pagamento, a receita dessa fatura. Então existe um delay entre a emissão da nota fiscal e o efetivo pagamento pela administração pública. Então, quando vai comparar, cabe, não cabe, quais seriam essas parcelas, e eu pesquisei, e caso alguém tenha aí alguma outra documentação, por favor sinalize, comunique, até mesmo para eu tomar conhecimento, mas eu pesquisei bastante e encontrei apenas no manual do Tribunal de Contas da União. Não encontrei algum acórdão ou outro documento que faça recomendações além do manual do TCU. Então vamos lá. Existe realmente BDI? A princípio, não existe o nome BDI para participar de licitações de projeto e de engenharia consultiva. Mas vamos lá, porque às vezes a gente fala projeto e engenharia consultiva, mas o termo seria somente engenharia consultiva, porque dentro do próprio manual ele define o que é engenharia consultiva. E ela abrange supervisão e fiscalização de obras. Então, quando a administração pública contrata engenheiro, arquiteto, e a gente fala de engenheiros, pode ser engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico e outras engenharias, para acompanhar, fazer a supervisão e a fiscalização de obras. Também realização de estudos socioambientais, está dentro de engenharia consultiva, elaboração de projetos, serviços de consultoria, emissão de pareceres, execução de perícias, realização de avaliações e outros serviços técnicos profissionais. E aí vem a principal questão, que orçar esses tipos de serviços é uma tarefa com razoável grau de incerteza, pois envolve esforço intelectual e criativo, que será variável em função do profissional que está realizando. Então, essa parte de engenharia consultiva tem um grau muito grande de subjetividade. Mas, querendo ou não, os conselhos de engenharia, conselho de arquitetura, os sindicatos e outras entidades aí envolvidas dentro da engenharia têm já uma tabela de honorários, né? Uma tabela de honorários para determinadas atividades que já estão classificadas. Alguns são baseados no CUB, né? No custo unitário básico. Outros são
com base na hora do engenheiro. Então, aquela atividade já tem uma, vamos dizer assim, uma tabela fixa, uma tabela que dá para a gente se guiar. Mas isso é direcionado ao profissional liberal, vamos dizer assim. Não ao escritório de engenharia. Porque quando uma administração pública vai contratar um projeto, não é um projeto único. Eu quero um projeto de arquitetura. Não, eu quero um projeto executivo de para executar uma determinada obra, né? Então envolve projeto de arquitetura, envolve projeto de estrutura, projeto elétrico, projeto hidráulico, de SPDA, de combate a incêndio, de sonorização, de acústica, de CFTV e tantos outros. Paisagismo, por aí vai. Então, para isso, o Tribunal de Contas estabeleceu pelo menos 3 metodologias que podem ser adotadas para a formação de preço. A primeira é a formação com base nos quantitativos e custos unitários dos insumos. Eu sei que vai custar tantas horas de trabalho, envolvendo tantos profissionais, com esses determinados insumos. Então, é essa metodologia. A segunda é a formação com base no preço dos produtos entregues. Então, já sei qual é o produto. Vamos supor que eu quero projeto de arquitetura. Eu sei qual é o projeto, qual é a área do projeto de arquitetura, então eu tenho um produto, um projeto de arquitetura, um projeto de fundação, um projeto de estrutura, um projeto de instalações elétricas, instalações hidráulicas. Então eu tenho esses produtos. Por último, formação com base no custo previsto do empreendimento. Esse último vou falar muito por alto, porque praticamente não utilizei. Então é isso. Vamos lá. Vamos falar do primeiro, né? A formação com base nos quantitativos e custos unitários dos insumos utilizados. Então, diferente do BDI, que a gente tem a parcela de administração central, de risco, de garantia, de seguro, despesas financeiras, lucro e tributos, a gente tem um chamado fator K, ou fator K, como alguns falam, e a TRDE, que é a taxa de ressarcimento de despesas e encargos. Então, o preço de venda para essa metodologia, a primeira com base no preço, nos quantitativos e custos unitários, ele é o custo do salário, né? Custo do salário, vezes o multiplicador K, mais o custo de outros, que são os outros insumos que não estão ligados diretamente ao salário, vezes essa TRE, que é a taxa de ressarcimento de despesas e encargos. Esse K, ele é um multiplicador que envolve os encargos sociais, claro, né? Eu estou aqui com o escritório de engenharia, o escritório de projetos, eu vou pagar o salário e os encargos que estão envolvidos nesse salário. Minha taxa de administração central, a remuneração bruta e os tributos incidentes. Ou seja, não está incidido aí riscos, seguro, garantia, embora eu ache viável colocar pelo menos uma parcela referente à garantia. Por quê? A garantia é o ressarcimento do inadimplemento da empresa. Caso a empresa está lá fazendo suas despesas, efetuando suas despesas, e em algum momento ela não cumpra, não venha cumprir com suas despesas, com seus tributos, a garantia vai ser acionada e aí a administração pública não vai ter, vamos dizer assim, a contribuição solidária, né, a respeito disso, porque pode acontecer, né? A segunda formação, a metodologia, é formação com base nos preços dos produtos entregues. Como eu falei, né? Eu citei, por exemplo, projeto. Mas pode ser também, eu quero uma fiscalização de obra para aquela obra. Então eu vou ter um produto, é a fiscalização para aquela obra. Vou ter tantas horas ali.
É basicamente a metodologia a mesma, né? O contratante ele pode remunerar o contratado por produto efetivamente entregue ou por serviço efetivamente prestado. Então, se ele está naquele momento prestando um serviço, ele pode estar aqui com essa metodologia. É similar à anterior, mas a forma ou a fórmula de cálculo é diferente. Então, a gente tem um preço do produto que envolve o custo do salário, que incide os encargos sociais, as despesas indiretas, o lucro e o tributo. E também tem o custo envolvendo outras despesas, né? Multiplicado pela TRDE, que é a taxa de ressarcimento de despesas e encargos. Esse custo de outros, o que seria, por exemplo, tem diária de viagens, porque existe o deslocamento do profissional que vai até o local para fazer medição ou para executar a fiscalização da obra. Então, essa taxa de deslocamento não vai incidir os encargos sociais, vai incidir o TRDE, por exemplo. Então, é uma taxa menor. E, por último, a formação com base no custo previsto do empreendimento. Então, esse preço do serviço é determinado mediante a aplicação de um percentual único ou de percentuais diferenciados sobre o custo previsto do empreendimento. A gente aqui, pelo menos onde eu trabalho, não atua dessa forma. Então, basicamente são essas três metodologias, né? E o que a gente fazia antes? Eu diria que a gente errava. Por que errava? Porque a gente aplicava um BDI dentro do que é estabelecido pelo Acórdão 2622. E a gente aplicava de forma errada. E quando passei a estudar, porque isso daí é uma coisa que gera uma, vamos dizer assim, gera uma aplicação que já era reincidente, o pessoal já era costumeiro. Aí quando eu comecei a estudar sobre o BDI, surgiu essa dúvida, eu comecei a pesquisar e encontrei justamente essa metodologia, porque, querendo ou não, para projetos, até que se estabeleça quais são os critérios necessários para uma parcela de seguro, de garantia e de riscos, eles não são cabíveis, embora, como eu tenha dito, que a garantia, pelo menos a gente pode cobrar da empresa de consultoria, né, de engenharia consultiva, para poder pelo menos garantir caso ela se torne inadimplente com suas obrigações e venha a ter algum débito para que seja pago pela administração pública. Então, é isso. E aí vem algumas considerações que o próprio manual descreve como erros frequentes, né? Então, o primeiro é o que a gente já errava, que era a utilização de BDI na formação de preços para engenharia consultiva. Eu acredito que outras áreas, outras administrações públicas também incorrem nesse erro, né? O segundo é que eu estou trabalhando com engenharia consultiva, horas mensais e não horas trabalhadas. Vamos dizer assim, eu estou trabalhando com os encargos sociais mensais e não horistas. Então, um erro comum também, frequente, é incidir no custo desse salário os encargos sociais de trabalhadores horistas na estimativa de custo, pois devem ser empregados encargos sociais de trabalhadores mensalistas, entendeu? Então, os encargos sociais que incidem no custo do salário e no cálculo são os encargos mensalistas e não horistas. Uma outra questão que eu não abordei muito lá no BDI é que o PIS e COFINS para engenharia consultiva ele é diferente do PIS e COFINS para obras. Mas a gente não faz a incidência dele cheio, porque no decorrer do ano fiscal, essa empresa, esse escritório de engenharia consultiva, ela vai receber um crédito tributário que vai ser compensado no PIS e no COFINS. Então há um percentual que é aplicado no PIS e COFINS, isso quando a gente vai fazer o BDI ou
os tributos estimados no nosso orçamento de referência. A outro erro frequente é não demonstrar ou detalhar as estimativas de custo para a contratação de projetos. Então, às vezes, isso acontece muitas vezes quando vem uma proposta de convênio, uma proposta de uma empresa que está prestando serviços para uma PPP, por exemplo, uma parceria público-privada, e que já vem um costume assim, ó, eu vou fazer o projeto e o valor é esse, fechado. Isso aconteceu até recente, né, comigo, em que fizeram a solicitação para apresentar o projeto de uma ampliação de uma ala, de uma unidade hospitalar para instalar equipamentos, e veio esse projeto, esse valor fechado. Mas não, ele tem que ser detalhado. Como eu falei, quanto é o projeto de arquitetônico? Porque a gente vai lá na tabela da CAL, ou na tabela do SENG, né, do Sindicato dos Engenheiros, ou qualquer outra tabela, e verifica se aquele preço está dentro do valor de mercado. Até fica mais fácil para eu fazer cotação e verificar se esse preço está dentro do valor de mercado. Então ele tem que ser detalhado. Um outro erro que ele incide e também faz parte do BDI é incluir o imposto de renda sobre pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? O IRPJ e a CSLL, no fator do K ou na TRDE. A gente já sabe que no BDI não deve incidir, já tem essa explicação lá. Então, aqui é a mesma coisa, não deve incidir. O lucro que a empresa vai receber, o lucro, ali é um lucro estimado. Não quer dizer que vai ser o lucro real. Isso vai depender da performance desse escritório em gerir o seu contrato e administrar bem os seus custos para apurar se esse lucro foi real ou não. Pode ser até um pouco maior, mas depender dela vai ser menor se ela não conseguir administrar bem o seu contrato. Eu espero ter esclarecido de uma forma rápida um pouco sobre o que seria, entre aspas, né, um BDI para engenharia consultiva, que envolve projetos, fiscalização, supervisão, consultoria, emissão de pareceres. Isso geralmente envolve empresas, escritórios de engenharia ou de arquitetura. Se é um profissional liberal, que às vezes vem ali, eu quero saber quanto é que custa isso aqui. Às vezes o valor está dentro, está abaixo do valor de licitação, é uma carta convite, então é o custo horário dele, é o custo do profissional, que já é tabelado, já tem referências que a gente pode consultar. Quando é uma empresa, e aí ela tem suas despesas de administração central, né? Ela tem secretária, tem o setor de suprimentos, tem o setor de contratação de pessoal, o RH, tem o setor financeiro. Então, a gente tem que, querendo ou não, tem que pagar por esse custo, para ela ser, como é que a gente diz, ela ter saúde financeira para se manter e continuar trabalhando no mercado, né? Ela também tem que ter o seu lucro. Os impostos incidentes em função dessa atividade que ela está prestando para a gente também tem que pagar. Então, em resumo, é isso, né? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, se tiver mais algum material de consulta, esclarecimento, postem aí, me ajudem também, porque alguns me chamam de professor, mas na realidade não, eu ainda sou, embora seja um engenheiro, ainda estou estudando. Então eu sempre estou pesquisando, estou sempre buscando me aprimorar, e à medida que eu vou descobrindo essas coisas interessantes, eu vou postando aqui para vocês, ok? Se gostaram do vídeo, curtam aí, ajudem a divulgar o canal, né? Se vocês ainda não seguem, clique aí em acompanhar, veja os outros vídeos que tem postados aí, e até mais, né? Até o próximo vídeo aí para vocês. Um abraço aí.